Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que nós hoje iremos estudar o capítulo 37, no Santuário Doméstico. Antes de iniciarmos o estudo propriamente, quero agradecer aos irmãos que nos possam ajudar, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que nos dê um momento de estudo, de discernimento para todos nós. E que assim seja. Então, vamos começar o estudo propriamente dito. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. E aqui vou parar só para falar sobre o seguinte: é que no Espiritismo, como nós sabemos, o lar, aqui só está, o lar é entendido como uma escola abençoada para o reajuste espiritual e também para a evolução moral, onde os espíritos reencarnam como pais, como filhos, como irmãos, para exercitarem a fraternidade e o amor em um ambiente de aprendizado contínuo. A prática do Evangelho do Lar é, sem dúvida, e é essencial, constituindo um estudo semanal dos ensinamentos de Jesus, para fortalecer os laços familiares, promover a harmonia e atrair a ajuda dos mentores espirituais, transformando o lar num santuário de paz e de evolução. O lar não é somente um local de reencarnações, não se pode dizer, não, é o sítio, é o local de reencarnações, não é. Mas como mencionei anteriormente, é uma escola para toda a sociedade, pois ali se encontra o positivo e o negativo da sociedade. Isto tudo tem a ver com a educação ou falta da mesma no lar, não é? É que neste comentário de Aniceto, eu acho que se pode entender que podemos construir tudo, mas somente poderemos entender a felicidade verdadeira quando entendemos a função do lar, a função da família. Quando reencarnamos, nós encontramos no lar o berço que nos acolhe, o teto que nos abriga, não é? A escola que nos orienta, porque é a educação que nós temos. O templo que nos edifica, acima de tudo, o grupo familiar que nos auxilia na nossa caminhada espiritual. Os caminhos para nós conseguirmos caminhar. O lar espírita não se restrita a uma construção de paredes. É antes uma edificação que se alicerça ao amor fraterno. No lar espírita, as paredes servem na cooperação ativa de todos. As suas portas, as suas janelas traduzem o intercâmbio com os irmãos da humanidade. O seu teto é o Evangelho de Jesus. E além de companheiros mais próximos da nossa jornada, do nosso caminho, tudo o que nele existe constitui o material didático de que necessitamos para podermos evoluir. Quando Jesus nos recomendou amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus nos induziu a uma maior dose de amor, uma maior dose de tolerância, carinho e renúncia frente aos familiares que constituem o próximo mais próximo, com quem
com quem nós vivemos, convivemos dia a dia, noite de dia, todos os dias, não é? É que isto eu acho que é importante falar nisto. Eu vou só ler aqui uma coisa, um apontamento que tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 8. O Espiritismo esclarece que existem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais, como nós sabemos, e as famílias pelos laços da carne ou corporais. Duráveis, as primeiras, que é dos laços espirituais, se fortalecem para a purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações que as nossas almas temos, que as nossas almas fazem. As segundas, as famílias corporais, frágeis, pode-se dizer que são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Portanto, os laços de sangue, laços de adoção, não necessariamente criam vínculos entre as pessoas, mas sim oferecem a oportunidade divina de estarmos juntos naqueles e que aqueles com quem precisamos caminhar. Há algo fundamental no Livro dos Espíritos também sobre esta questão dos laços dos lares, na questão 205, onde está escrito: podemos ver que, fundando-se o parentesco em afeições anteriores menos precárias, são os laços existentes entre os membros de uma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso em laços de consanguinidade. Peço imensa desculpa. Achei importante falar nisto, porque os laços familiares, os laços corporais, há uma diferença muito grande. Todos nós já sabemos isso, acho eu, mas por vezes a mente nos limita a reconhecermos. Eu vou continuar com o texto. Dois cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou um instrutor amigo, é possível preservar a pureza das nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz, Anicete, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores voludosas reincendiam, a claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colhia um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha, desgostaste da mamãe. Anicete sorriu bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá aqui? Interrogou Vicente curioso.
virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador, sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares, todas as noites. Com a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. E vou parar por aqui para falarmos um pouco disto que eu acabei de ler. Vejamos. A Emília, que a Aniceto mencionou, a Emília é um espírito que também se encontra ali procurando o seu esposo encarnado, como ele disse. E nisto, se nós pensarmos, o Espiritismo nos ensina que a experiência de dormir é parecida com a experiência da morte. Então porquê é que será? Porque, vou tentar explicar, o sono é um espaço de libertação do espírito. Nós deixamos o corpo físico e partimos para a vida espiritual. Mas é importante que se entenda que, se somos muito ligados à matéria, no sono refletimos as perturbações fisiológicas ou sentimentais. Enquanto dormimos, então, o que é que realmente acontece connosco? É uma pergunta que eu acho que é oportuna para aquilo que estamos a falar. É que certamente nos desligamos de tudo e não tomamos conhecimento do que está a ocorrer à nossa volta, em nosso redor. Mas o nosso espírito também dorme? São perguntas que se fazem por vezes a nós. Não, o espírito não dorme. Porque ele não precisa de repouso. O espírito é necessário ao corpo para refazer-se das atividades que trazem cansaço e recuperação. Assim, as energias. Então, como explicaram os espíritos na codificação de Allan Kardec, quando ele perguntou se durante o sono a alma repousa como o corpo, a resposta recebida explicou que não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança no espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Isto é, de facto, possível, ou seja, porque o nosso corpo é um envolto por um material, não por um material, mas por um elemento que é semimaterial. É o elo fluídico, que é o perispírito. E todos sabemos que o perispírito, no nosso corpo físico, é a matéria, é o espírito, o que permite a ligação de interação entre eles. Então, aqui poderia falar muito sobre o sono e sobre realmente este fenómeno entre o sonho, sono. É que, veja ver, estes novos cada vez mais estão mais entregues, como de entregues, eu quero dizer, no sentido, são mais olhados com profundidade, são estados. E são estados todos com o objetivo de se encontrar a verdade. A Terra já está chegando a uma certa maturidade, não parece, mas mudou muito nos últimos anos. Convém a todos nos preocuparmos mais intensamente com a vida espiritual, pois só assim teremos as bênçãos do futuro. Encontra-se a resposta da pergunta 402 do Livro dos Espíritos, um trecho que nos diz: em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, com quanto tão antiga como a que vimos falando, a vós a desconheceis. Vamos meditar sobre isso para chegar à conclusão. Sobre a viagem astral consciente, de cuja capacidade eram dotados os grandes santos e místicos, sábios, profetas. É que é interessante isto, que esta viagem astral consciente, e poderei fazer uma live a falar sobre este assunto, porque o espírito mais livre tem possibilidades de ser um viajante consciente imensurável no campo da espiritualidade. Essa é que é a realidade. E vamos continuar com o nosso texto, não perdiam a falar deste assunto. Estava surpreendido.
Aquele trabalho interessante que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto presentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformaram-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. Palavra que André Luís utilizou. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto. Podemos avaliar o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15.000 quilos. Olha que interessante isto. Todavia é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os nossos ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto, atencioso. Os nossos corpos e os dos nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se manifestam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade da matéria que se constitui. Então, aqui vou parar porque, assim, pelas palavras de Aniceto e pelo conhecimento também nós já temos, como é óbvio, nós até estamos sob a condição de prisioneiros no corpo físico. Este corpo que nos envolve. Para podermos interagir no mundo espiritual, nós temos que mostrar trabalho sobre o corpo físico, sobre o que aprendemos, sobre o que realizamos, etc, etc. Mas para podermos libertar o espírito, quer no sono, também, ou na morte, temos de viver com a espiritualidade. Viver com a espiritualidade significa procurar sentido, procurar ligação a algo maior do que nós mesmos. O que pode envolver práticas como a meditação é extremamente importante. O contacto com a natureza, a oração diária, os atos de compaixão, independentemente de uma religião específica. Isto é para todos, meus amigos. É um caminho pessoal que exige dedicação e pode trazer bem-estar, propósito e uma vida mais plena, focando no crescimento interior e na relação que nós temos com o universo. Em relacionamentos profundos e carinhosos, parte essencial de uma vida espiritual e plena. Atos de caridade, perdão, a bondade, são formas importantes de nutrir o espírito e a conexão com o próximo. A espiritualidade é um caminho que requer esforços contínuos, como qualquer área da nossa vida, exigindo dedicação e práticas diárias. Pergunto a todos, o que procuramos então na nossa existência? Não é? Acho que é uma pergunta que eu deixo para vocês poderem refletir um pouco daquilo que procuram na existência de cada um. E vamos voltar ao nosso texto. A esta altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontadas, provocando assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insupitável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos das sombras se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos.
encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os algaceiros os incomoda tanto quanto o homem comum distante do lar. Buscam a preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isto não lhes torna acessível, penetram nas residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica, e demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo de seguida, espantados e inquietos. Estamos escolhendo mais um ensinamento para os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece no coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades das sombras experimentam choques vultos em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Olha que parte aqui interessante, porque nós aqui estamos a falar na prece, nós aqui estamos a falar na energia magnética. É que a Aniceto ressalta que, se for feito com o coração, atrai bons espíritos, através de energia magnética, e logo é como uma proteção que nós temos. O Espiritismo nos ensina que a prece é um importante instrumento de ligação com o plano espiritual. No entanto, para compreendermos o poder, para compreendermos a eficácia da prece, ou da oração, como queiramos chamar, é essencial mergulhar no seu significado mais profundo e no propósito desse ato de fé. A oração no Espiritismo vai além de um simples pedido. Há um ato, daqueles atos ritualistas. A oração é um diálogo com a espiritualidade maior. Quando feita com convicção, quando feita com sentimento genuíno, a prece tem o poder de elevar o espírito, tem o poder de promover a introspecção e trazer a serenidade necessária para enfrentar os desafios da vida material. A verdadeira eficácia da prece, quanto a mim, baseiam-se em dois pilares que são extremamente importantes: a fé e a convicção. Ou seja, é preciso crer firmemente na força superior, na espiritualidade superior. A quem nós dirigimos a oração, a quem nós dirigimos o pedido, nós temos que crer e ter a certeza que o pedido formulado alinha-se ao bem maior. É que, por vezes, os pedidos são coisas extremamente absurdas. Para quem? Se calhar não são absurdas, porque poderá ser não haver conhecimento das situações, mas, de qualquer das formas, o absurdo talvez seja muito pesado a palavra, mas vou deixar, porque é falta de conhecimento, ok? A oração transcende a simples esperança, torna-se um reconhecimento da soberania divina e da ordem que rege o universo. Além da fé, além da convicção, o merecimento também é um elemento fundamental. Quando falamos na eficácia da prece, nós pedimos, mas temos que ter merecimento para pedirmos.
O Espiritismo esclarece que somente é concedido o que está em harmonia com as leis divinas, o que constitui o que vai favorecer, o que vai nos empenhar, o que vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Esta compreensão leva-nos a refletir sobre a natureza dos nossos espíritos, como eu estava a falar anteriormente, e a aceitar por vezes que o que desejamos não pode ser o melhor para nós, ou não ser um momento indicado para nós termos esse merecimento. Quando a iniciativa realça a energia magnética, a energia magnética é entendida como uma força vital, a força vital fluídica que emana em todos os corpos, sendo o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, ou seja, o magnetismo animal do homem, do humano, o magnetismo espiritual do mundo espiritual. As bases são estas as bases do passe, são estas as bases das algas fluidificadas e de outros elementos de terapia espírita. É o princípio de todas as relações entre os corpos e a natureza, agindo como um veículo de troca de energias, onde o pensamento, onde a moralidade e a condição espiritual de cada indivíduo influenciam a qualidade e a eficácia dessa energia. Allan Kardec, através do meticuloso trabalho do Espiritismo, de compilação das instruções elevadas de entidades espirituais, oferece em O Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro dedicado à oração. É o capítulo 27. Pedi e obtereis. Encontramos orientações preciosas sobre como optimizarmos as nossas preces para que elas alcancem uma maior ressonância com o mundo espiritual. Eu vou só ler aqui. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. É por isso que se mantém a distância procurando outros rumos. É que o lar que utiliza a prece, o lar torna-se como que uma fortaleza onde todos os espíritos entram. Onde todos os espíritos entram, espíritos de luz. Ou seja, uma fortaleza contra os espíritos das trevas. Nós vemos assim a força da prece e a sua força espiritual, protegendo alguns encarnados que fazem a prece com fé, com convicção, com amor puro, que é o mais importante. Então, vamos continuar com o nosso texto. Peço desculpa se alonguei-me um pouco nesta parte. Daí a momentos, penetramos de novo no salão abençoado da modesta residência, com quem estivesse atravessando um país de surpresas, ou de facto me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza da sua presença, sorria contente ao lado do esposo. Via-nos a todos, cumprimentando-nos amável. Meus amigos, disse ela, serena, o meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo as nossas crianças por umas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos connosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nossa orientadora inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. E então o espírito Isidoro, aqui chegamos
chegamos ao fim deste capítulo 37, mas eu queria também falar um pouco sobre esta parte final. Ou seja, o espírito Isidoro chega a Dona Isabel, dorme, deixa o corpo físico e ambos vão trabalhar em conjunto no plano espiritual. Vejamos então, Dona Isabel conseguiu, através do seu esforço, mantendo a casa com o espírito de um culto no lar, e com o seu esposo também desencarnou com esse culto, têm todos um conhecimento espiritual, conseguiram se encontrar no plano espiritual e trabalhar juntos no bem. É o poder do amor. É o poder do amor em todos os sentidos. Falando um pouco neste capítulo 37, é que volto a dizer que este capítulo 37 baseia-se em algo que é do conhecimento de todos os espíritas, que é o culto evangelho. Porém, a parte que vamos destacar, que eu vou mais dar ênfase, a surpresa de André Luiz quando constata que um grupo de espíritos fogem apavorados com os raios e com a chuva que se aproximava. É que, se falar na alimentação na oficina, então Aniceto explicou que em oficinas como aquela era possível preservar a pureza das substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram naquele santuário o campo imprescindível à proliferação. Ali tem-se bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Falámos aqui também, na hora do sono. Algumas entidades valem-se da oficina do nosso lar para encontrar-se com os familiares encarnados durante os momentos do sono. Era o caso de Emília. Emília, que era servidora no nosso lar e que veio ao encontro do seu esposo ainda encarnado. Muitas pessoas estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual, enquanto a maioria não tem consciência dessa possibilidade. Falou-se aqui também, foi Aniceto que mencionou, o oceano de oxigênio. Então, o círculo da crosta, como a Aniceto diz, é como se fosse um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se manifestam no fundo. Espíritos podem vir à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material que se constituem. Também falámos de monstros na rua. Sempre que uma tempestade se anuncia, formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastam na rua. À procura de abrigo conveniente, são os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes ligadas à matéria. E, sobretudo, falamos também no efeito da prece. Quando essas entidades se aproximam da casa de Isabel, como vimos o exemplo, espantadas, inquietas, é que a prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso o culto do Evangelho de lá não é totalmente um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que se acendem em seu torno. Então, resumindo tudo isto, eu faço a pergunta: como você tem dormido? Como você prepara o nosso lar no aspecto espiritual? Neste caso, prepara o seu lar no aspecto espiritual. O que significa, então, estar num corpo mais denso. O que significa para nós um lar, pois somos espíritas, ainda em melhoria. E chegamos ao fim deste capítulo 37 do estudo do livro Os Mensageiros. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos mentores deste trabalho, aos espíritos que nos ajudaram e deram uma força para poder fazer o estudo deste capítulo 37. Muito obrigado. Bem-aja para todos e que o esclarecimento faça parte de todos aqueles que vão ouvir.
que espero ter estado à altura deste estudo tão importante. E que assim seja. Obrigado por terem assistido. Voltarei dentro de um par de dias. Ou melhor, voltarei para a semana, quero dizer, para o estudo do capítulo 38. Muita paz, muito amor para todos vós.